Olá, turminha, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de ciências? Aula de número 13. Vamos continuar a falar sobre transformações químicas. Já começamos a semana passada, recursos naturais e transformações. E hoje veremos um pouquinho mais. As páginas serão 90 a 93. O que vocês terão que fazer? Terão que realizar a leitura dos textos e resolver as atividades propostas. Tudo bem? Vamos lá? Página 90, atividade número 3. Observe as imagens e no caderno descreva em detalhes cada transformação. Criançada, o que vocês terão que fazer? Escrever como é que um ovo que sai da geladeira, ele se transforma a um ovo cozido. Todos os detalhes. Você vai descrever da seguinte forma, assim, ó, um exemplo. Eu primeiro coloco em uma panela ou em um recipiente água até que cubra o ovo. Depois, quando ela estiver fervendo, conto uns 15 minutos. Logo em seguida, tiro o ovo com cuidado da água quente e passo na água fria. Tiro a casquinha e já está pronto. Então, você tem que colocar que você ferveu no fogo, toda a transformação. Daí, você vai também detalhar como um gelo se transforma em água e a água eu posso fazer voltar a ser gelo. Facinho, né? Vamos a 4. O que você terá que fazer aqui? Utilizando o que você aprendeu, complete o texto da conversa entre as crianças. Utilize os termos do banco de palavras. Quais são os termos, professora? Reversível e irreversível. O que é reversível e irreversível? Lembrem-se, reversível é o que consegue voltar à sua forma original. E o irreversível não. Por exemplo, a água é reversível. Por quê? Porque o gelo pode se transformar em água e a água voltar a ser gelo. Mas, veja, o ovo cozido pode voltar ao seu estado de origem? Não, né? Então, quando for reversível, ele volta ao estágio de origem. Então, quando não for reversível, ele não volta ao seu estado de origem, tá? Então, lembrem, aqui é o ovo e aqui é a água. Estão até dos mesmos lados, ó. Só vão ter que olhar aqui no meio. Vamos para a próxima. Aqui é um experimento. A professora faria com vocês na sala de aula. Mas como não podemos fazer, fica a critério de vocês, tá certo? Observarem a reação química desse experimento. Não é difícil. Para o experimento, você vai precisar de água oxigenada de 30 volumes, 2 pedaços de batata crua, um copo transparente e um pinga-gotas. Se quiser fazer, fique à vontade. Página 92. Natural ou sintético? Ao analisar as embalagens de diferentes produtos utilizados no dia a dia, você deve ter observado que nelas vem indicado o nome do técnico ou do químico responsável, ou seja, quem fez. Leia a entrevista a seguir e descubra o que fazem esses profissionais. Conheça também alguns produtos criados ou inspecionados por ele. Criançada, a professora não vai ler com vocês porque hoje a atividade é bem longa, tá? Tem ainda mais uma página. Então, vamos às atividades. O que você tem que fazer? Você vai ter que ler o texto acima e circular os exemplos de substâncias e materiais inventados pelo ser humano. Estão vendo? E aqui, você tem que sublinhar os exemplos de como você pode contribuir para que não ocorra poluição por indústrias químicas. O que você vai ter que sublinhar? Os exemplos. Vão ter que
sublinhar os exemplos de como você pode contribuir para que não ocorra poluição por indústrias químicas. Vamos ao texto que vou ajudá-los um pouquinho. Vamos lá, criançada. Por exemplo, você tem que circular substâncias ou materiais inventados pelo homem. Vamos à primeira linha. O químico investiga processos que ocorrem na natureza. Estuda reações químicas que produzem energia, como a queima de combustíveis, as reações das pilhas e baterias. Opa, vejam aqui o que o homem ele inventou aqui de material. Ele inventou as pilhas e as baterias, certo? Depois, vamos aqui, os plásticos como PVC, que é o cano, tá? Sabe os canos? De encanamento de casa, é esse. E o PET, das garrafas de refrigerante, o acrílico, a lycra, o nylon, esses três são, acrílico não, a lycra e o nylon são tecidos, tá? O PTFE, conhecido como Teflon das panelas. Sabe aquelas panelas pretinhas que a mamãe tem? Então, o fundo, né? Aquelas que não grudam. Há também medicamentos que são desenvolvidos pelos químicos. Vamos lá. Só nessa partinha aqui, nós conseguimos vários materiais que o homem inventou. Por exemplo, o homem inventou o plástico, não foi? Vocês viram de onde ele sai? Ele sai do petróleo, né? A matéria-prima do plástico é o petróleo. Depois ele inventou o PVC, que é o cano. Ele inventou a garrafa PET. O que mais que ele inventou? Ele inventou o acrílico, a lycra. Quanta coisa, criançada! O nylon ele inventou também. Teflon, o homem inventou. Vamos grifar o PTFE, que é a mesma coisa de Teflon, mas vamos grifar o Teflon também. Aí, nós temos aqui medicamentos. Não foram os homens que pegaram da natureza ou de outros lugares e fizeram os remédios? Então, os medicamentos. Que mais? Mais para baixo, vocês vão achar aí, os copos, vão achar as seringas, né? Que mais? Os remédios, tá certo? Depois, vocês têm que sublinhar os exemplos de como você pode contribuir para que não ocorra poluição. Onde será que está aqui? Olha só, criançada. Os cidadãos, eles devem fiscalizar tudo, evitar o consumo sem necessidade, não comprar produtos de indústrias poluidoras e reaproveitar alguns materiais. Olha, ficou fácil agora, hein? Pois é. Vamos para a próxima. Vejam aqui. Com base na leitura do texto, desse texto que nós vimos, vocês têm que completar o esquema a seguir. Então, vejam. Vocês grifaram, circularam, na verdade, alguns materiais, não foram? Então, o que foi inventado pelo homem? Os materiais. E os materiais, eles podem ser naturais ou sintéticos. Vejam, naturais. Nós temos a madeira, que é da árvore, a pedra, não é? E a argila, que é o barro. Aí nós temos também os sintéticos. O que são sintéticos? Feitos pelo homem. Natural é que tem na natureza. Sintético é o que é feito pelo homem. Então, vocês têm a garrafa PET, a lycra, o vidro e o plástico. Olha isso aqui. O que você tem que fazer aqui? Você vai preencher o quadro abaixo e comparar os objetos usados antigamente com os de hoje. Então, veja. Objeto, então aqui tem os nomes dos objetos. E aí, de que ele era feito antigamente e de que pode ser feito hoje. Então, veja. O cano. O cano, ele era feito de cobre ou ferro. E hoje, do que ele pode ser feito?
Ui, a professora falou lá em cima. Forma de gelo. Antes era de metal, como o alumínio. E agora, do que é? Roupa, por exemplo. Antigamente só tinha assim uma quantidade de tecido limitada. E o algodão era uma delas, né? Um dos tecidos que estava em alta. Mas e hoje? O que você pode ter? Hoje você pode ter uma roupa do quê? Garrafa. A garrafa de vidro, hoje a garrafa pode ser de isso. Nossa, criançada, perceberam esse espaço aqui? Viram esse retângulo aqui? Olha, parece que os materiais são os mesmos. Uia! Criançada, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho, tá bom? Até a próxima aula.